interessante aí e tal, galera aí que curte o Flow, aproveite, também gosto pra caramba. Mas basicamente vamos ver se a gente consegue usar a tal da Manus, por que não, né? Eu não lembro se eu já tenho conta aqui, não sei como é que funciona isso de login, mas vamos ver aqui, vamos me inscrever aqui. Obtenha 1000 créditos mais 300 créditos diários, sem lista de espera. Aí. Esse vídeo do Flow aqui, né, que a gente viu já tem um tempo também, né? Então, talvez agora eles já estão mais maduros, talvez eles estavam em fase de teste, né? E agora o cenário possa ser outro, tá? Então vamos lá, fiz o meu login aqui, tá? Então tá aí, essa é a carinha da plataforma aqui da Manus. Aí tá aí, ó, créditos gratuitos recebidos, 1000 créditos grátis mais 300 créditos diários, 1300 créditos, tá aí. Legal, 300 diários, vamos ver o que significa, né, cada crédito, né? Vamos ver se a gente consegue entender bem essa questão aqui das personas, tá? Tô vendo aqui no cantinho também, tem uma possibilidade de gerar créditos aqui, ó, né? Compartilhe o Manus com um amigo, né? Receba 500 créditos, ótimo. Boa estratégia aí para atrair mais pessoas, né? Mais usuários para a ferramenta, né? Olá, Douglas Silva, o que posso fazer por você? Atribua uma tarefa ou pergunte qualquer coisa. Resolva tarefas complexas e entregue resultados de forma autônoma. Adapte-se inteligentemente para respostas instantâneas. Responda perguntas do dia a dia ou converse antes de iniciar tarefas. Slides, imagem, vídeo, áudio, página da web, playbook. Recomendar, destaques, pesquisa, dados, educação, produtividade e programação. Aqui são os da comunidade, né? Pesquisador de mapa de densidade de pesquisa do primeiro semestre de 2025. Série de vídeos em efeito icônico. Moonlit Forest. Cara, muita coisa doida aqui. Instruções para geração de vídeos com Thiago Lacerda. Thiago Lacerda, será que é o ator da Globo que fez Terra Nostra? Não é possível. Beleza. Mais algum aqui de inglês? Não, né? Tesla Model Redesign in Cars. Aqui parece que é a geração de imagem, né? Alguém pediu aí para gerar carros da Tesla do filme Carros, né? Bem legal, pessoal, criativo. Eu não tô com muita ideia aqui não, mas eu vou ver o que ele poderia aqui, tá? Atribua tarefa, pergunte qualquer coisa, ó. Preciso de montar uma equipe de trabalho que me ajude a produzir conteúdo para minhas redes sociais. Eu sou um streamer que fala de IA em lives no YouTube e na Twitch. Também as lives ficam salvas no YouTube e eu também quebro elas em alguns cortes, principalmente focado em assuntos. Preciso montar uma equipe de trabalho que me ajuda a produzir conteúdo para minhas redes sociais. Hoje não produzo nem transformo os conteúdos originais e crus em conteúdos específicos para redes sociais como Instagram, Reels, né? E gostaria de começar a produzir por lá. Vamos ver o que ele vai falar desse nosso prompt. Vamos ver como que ele ajuda a gente, né? Entendido, vou te ajudar a montar uma equipe para produzir conteúdo. Aqui algumas dicas. Eu farei o seguinte: análise do cenário atual e necessidades, pesquisa e benchmark, mercado benchmark, definição e estrutura da equipe. Opa! Ele abriu aqui o tal do reasoning dele, né? É bem isso aqui que o Sergião estava falando aqui, né? Essa telinha que o Sergião fala por lá, seria isso aqui, né? Esse computador de Manus, né? Então ele começa aqui a fazer algumas coisinhas aqui, tá vendo? É paralelo, né? Isso aqui não necessariamente está naquele ponto que o Thiago, se não me engano, falou sobre a linearidade, tá? Eu fiz uma solicitação linear. O que ele está fazendo aqui é uma outra atividade normal
ainda seguindo o meu fluxo de linearidade. Aqui não tem muita diferença mesmo do que a gente tem no ChatGPT não, tá, pessoal? Então ele falou aqui, análise do cenário de atuais necessidades, pesquisa de mercado, definição de estrutura da equipe, criação de processos e workflows, estratégia de conteúdo por plataforma e documentação final e entrega. Tá. Para a primeira fase do nosso plano, que é a análise do cenário atual, já entendi que você é um streamer de IA no YouTube, suas lives são salvas e cortadas no YouTube, beleza? Basicamente repetiu o que eu falei. Qual a frequência desejada de postagens para o Instagram Reels? Legal, vou responder aqui. Você tem orçamento estimado? Ainda não. Para a primeira fase do nosso plano, que é a análise do cenário atual, já entendi. Aí ele repetiu, estranho, né? Isso aqui que ele fez do lado aqui, eu pagaria uma boa inteligência artificial para me ajudar nisto. Bom, uma resposta não tão boa aí para ele, né? Não falei nada demais, apesar de que a pergunta dele também não foi boa, né? Mas vamos ver aí. Manus está funcionando, pesquisa de mercado e benchmark. Tá? Ele já passou para o próximo passo dele ali, tá? Então ele está fazendo aí a pesquisa de mercado. Vou focar em soluções que considerem o orçamento limitado e preferência por inteligência artificial. Tá. Pesquisa de mercado e benchmark. Pesquisando modelos de IA de equipes de conteúdo para streamers com orçamento limitado. Procurando equipes de conteúdo para streamer, salvando os resultados, está criando um arquivo. Pesquisa de salários de social media. Será que ele foi aqui no LinkedIn, por exemplo? Não sei, interessante. Atualizando os resultados, pesquisas, está editando o arquivo. Ó, aí ele já passou para a próxima, né? Porque essa muito provavelmente era uma atividade que não precisava de mim. Também fez a definição ali da estrutura da equipe, também não precisava de mim, está seguindo, né? Manus está funcionando, criação de processos e workflows, né? Definição da equipe aqui, depois a gente vê o que ele fez. Eu acredito que ele vai, ao final de tudo, ele vai me compartilhar, né? Deixa eu só voltar aqui. Aqui eu coloquei ele numa tela menor. Eu fiquei curioso aqui nos Poxa, será que eu não consigo agora? Aqui. Nos créditos. Eu queria ver os créditos, sabe, pessoal? Deixa eu ganhar mais espaço aqui para vocês. Tá na fase final de documentação. Então, a primeira etapa só é que ele teve uma dúvida por ali, né? E aqui ele já realmente está montando aí o que a gente tem, tá? Trouxe ali como ferramenta o CapCut, vi ali, né? Então, vamos ver. Opa. Tá aqui um documento no Google Docs. Caramba, legal, bem legal mesmo. Plano para montagem de equipe, né? Análise do cenário, você é um streamer focado, com frequência de 2 Reels por semana, com orçamento limitado, preferencialmente utilizando soluções baseadas em IA. Pesquisa de mercado, modelos de equipe de conteúdo para orçamentos limitados, criatividade e planejamento de estratégias são cruciais. As principais dicas incluem focar no público-alvo específico, selecionar. Aqui, por exemplo, eu poderia ter perguntado o que eu acredito que seja o meu público-alvo, né? Selecionar canais de distribuição, incentivar conteúdo gerado pelo usuário, o GC não é o caso, no meu caso. Otimizar a forma de produção, beleza. Ferramentas de IA para edição de vídeo. Para edição de vídeo, Captions.ai, vai valer a pena a gente ver se isso existe mesmo. InVideo AI, Runaway, Vidio.io, Capwing, Panda Video, Vigo AI, WiseCut, Pictory. Para automação de redes sociais, Hootsuite, Brand24, tá. Salários de profissionais. Editor de vídeo, segundo o Glassdoor, então foi a base dele aí, o Glassdoor, R$3.000. Freelancers podem ter uma média de 2.125 por mês ou ganhos por projeto. Tá. Social Media Marketing, Social Media Manager, 3.400. Varia de um júnior 2.000 até 15.000. Glassdoor, né? É uma loucura. Designer gráfico, aí já pegou uma outra fonte, né? É o Quero Bolsa, 4.999 ou 2.600. A parte aqui no meu tudo, não conheço. Com base nesse dado, contratação de profissionais dedicados para cada função pode ser custosa. A utilização de ferramentas de IA ou freelancer são alternativas viáveis. Definição da estrutura. Equipe minimalista. Você mais ferramenta de IA mais freelancer multifuncional. Você é o streamer. Continuar com as lives. Identificar os momentos mais relevantes para a criação das lives. Seleção dos trechos. E fornecer o material bruto.
habilidade, conhecimento aprofundado do nicho, capacidade de identificar conteúdo e valor. Ferramentas de IA, realizar tarefas repetitivas e de baixo valor agregado, como transcrição e geração de legendas, sugestão de cortes iniciais, isso aqui para mim seria essencial, acho que é o que faz falta demais. E edição básica, geração de roteiros e ideias, tá? Volta para cá. Aí as ferramentas, né? Capwing, eu vou até anotar isso aqui, Capwing, Vidio, Captions, tá? Algumas aqui estão mais focadas em legenda, já percebi. Freelancer multifuncional, refinamento da edição, elementos visuais, transições, trilha sonora, efeitos, otimização para a plataforma, criação de copies, hashtag, agendamentos, publicação e análise das métricas. Edição de vídeo, Premiere Pro, CapCut, DaVinci Resolve, noções de design gráfico, copywriting, tá bom. Criação de processos, workflows, fluxos de trabalho, produção de Reels, pré-produção, gravação da live, identificação dos trechos chaves e exportação e disponibilização. Processamento com IA, transcrição e legenda, aqui deveria vir depois do vídeo, né? Sugestão de cortes, isso aqui é fera. Etapas, edição e otimização, responsabilidade do freelancer, recebimento de material, edição profissional do Reel, criação de copies, hashtag, revisão e aprovação, publicação e análise, beleza? Ferramentas sugeridas, outro resumo, né? Estratégia de conteúdo, pílulas de conhecimento, microaulas, trechos curtos de live explicando conceitos de IA, legal. Reels de curiosidade, mitos e verdades, perguntas e respostas rápidas sobre IA, tá? Aqui são conteúdos até externos ao que a gente produziria na live, né? Melhores momentos ou reações, compilação de melhores momentos, isso é muito bom. Demonstrações rápidas, como usar a ferramenta IA, como usar o Midjourney para criar imagens incríveis. Bastidores do processo criativo, tá. Adaptação de linguagem e estilo, Instagram Reels. Vídeos curtos, lives, conteúdo mais aprofundado, tá. Frequência, 2 vídeos por semana, tá. Este plano oferece uma abordagem prática e econômica para iniciar sua presença. A chave para o sucesso será a comunicação eficaz entre o seu freelancer e o uso da inteligência artificial. Tá. Bom, ele basicamente fez o que o ChatGPT faria pra gente, tá, pessoal? Mas vamos lá. Como você, Manus, poderia me ajudar neste processo? Gostaria que você fizesse parte com seus agentes em alguma etapa. Será? Será que ele faz? Posso te ajudar em diversas etapas, atuando como um agente autônomo. Minha participação pode otimizar o tempo e os recursos, especialmente no que tende a pesquisa, organização, me perdi. E até mesmo geração de conteúdo ou automação. Identificar pontos de atuação. Eu falei o seguinte: identificar pontos de atuação, detalhar as contribuições e apresentar as possibilidades. Vamos ver se ele interage aqui comigo perguntando onde que eu acredito que ele poderia entrar. Uma das etapas que eu acho muito fundamental aqui era a parte de de sugestão de cortes. Isso aqui seria a fundamental. Vamos ver se ele listar as capacidades do Manus, mapear as capacidades, descrever como o Manus pode auxiliar na pesquisa e benchmark. Olha, tá chegando ao final dele aqui. 3 etapas, tá? Ele vai me apresentar as propostas aqui. Vamos ver. Vamos explorando aqui. Eu fiquei muito curioso quando eu vi o pessoal falando sobre ela, mas nunca consegui fazer essa automação que eles fazem, né? Que eles falam, né? Que aquele cara falou, criei um agente tal, criei um agente. Nunca consegui perceber isso aqui, como é que eu faria isso. Mas vamos lá. Como o Manus pode te ajudar na produção? Pesquisa benchmark, aqui já trouxe algumas coisas interessantes aqui, capacidade de search use, deep research, isso é interessante, eu não tinha visto isso. Posso realizar pesquisas detalhadas sobre as últimas tendências, legal, mas não tanto, tá? Geração de ideias, roteiros, criação de legenda, hashtag, legal aqui, hein? Legal isso aqui. Gestão de informações. Posso organizar e compilar as informações das suas lives e os trechos, os trechos selecionados, as ideias de roteiro, as legendas e as hashtags em documentos estruturados. Posso manter um banco de dados de conteúdo, facilitando o acesso à gestão do material. Achei interessante, hein? Essa primeira parte aqui principalmente, tá? Posso organizar e compilar as informações das suas lives e os trechos selecionados. Exemplo de execução.
Posso atuar como seu assistente de organização. Manus cria uma planilha para acompanhar os temas das lives, os trechos selecionados para o Reels, status de produção. Esses trechos aqui, será que ele pega? É o chave aqui, né? Status de produção, métricas de cada Reel. Tá. Automação de tarefas, integração com ferramentas. Embora eu não possa editar vídeos diretamente, posso interagir com a API de ferramentas de IA para automatizar o envio de trechos de vídeo para a transcrição. Aqui talvez não precise, né? Para extrair dados de desempenho de plataforma, posso auxiliar na configuração, monitorar. Tá. Geração de imagens e áudios, não precisaria, tá? Vamos tentar focar nisso aqui, ó. Geração. Gostei muito desta etapa aqui. Seria de grande ajuda se você pudesse selecionar os trechos mais relevantes de cada corte e ou live para que depois eu possa enviar estes trechos ou os momentos deles para um freelancer realizar os cortes e edições. Vamos ver aí o que ele vai entender com isso, tá? Mas eu acho que essa seria pra mim hoje esse é o trabalho mais enjoado de fazer, tá, pessoal? Aqui as lives são muito tempo, né? É uma live que fica longa. E aí como que eu poderia cortar ela melhor, né? Como é que eu poderia deixar ela mais específica, né? E aí sim fazer um trechinho, né? Você me enviará os links diretos para os vídeos no YouTube? Você fará o upload dos arquivos de vídeo, lives completas ou corte, para algum lugar que eu possa acessar? Se sim, qual seria a forma de acesso? Posso te enviar os links do YouTube e também posso enviar arquivos no Drive, no Google Drive. Eu prefiro os links do YouTube. E você? Vamos ver, né? Ótimo. Será que vai me pedir um? Ó, me pediu um aqui. Então vamos lá. Vamos lá no Tech by Douglas. Nosso canal do YouTube. Vamos ver se ele é bom, né? Vamos ver se ele consegue aqui, ó. Me forneça os links do YouTube das lives. Corte, ó. Aqui está o link do meu canal. Todos os vídeos estão nele. Aqui vai um exemplo de um corte. Vou mandar para ele o nosso último corte. Esse do Product Lab ficou bom. Eu gostei pra caramba. Ó, ideias, product. Gostei pra caramba. Vamos lá. Vamos ver. Eu tô achando legal aí. Daqui a pouco vai vir uma cobrança, tenho certeza, né? Tô falando muito com ele aqui. Daqui a pouco vai vir uma. Opa, não dá. Agora gastei tudo. Ó, legal. Ele tá fazendo aqui como se fosse uma. Olha aí, entrou no nosso site aí, no nosso canal do YouTube. Que legal, legal, hein? Ó, entrou ali em vídeos. Olha aí, pô, podia clicar em seguir ali, né? Pô, subscribe ali, manus. Pô, pra gente bater ali. Pô, tô com 84 subscribers. Muito obrigado aí, galera. Maravilha, maravilha. Opa. Tá aí carregando nossos vídeos. Vamos ver, tô gostando de ver, gostei aqui agora. Agora esse scrapping que ele tá fazendo aí, né? Que é esse processo aí de mapear, né? Navegar pela página é interessante. Não sei se a minha internet deu uma cambaleada agora aqui, mas tomara que não, tomara que não. Vamos ver aí. Tá lidando com problemas no navegador ali. Vamos ver.
queria muito ter visto ali como é que tá os créditos, para ver quanto que já cobrou. Mas tá bom, vamos lá, vamos aguardar um pouquinho aí. Sentindo que ele tá lidando com problemas no navegador, tá acontecendo mais de uma vez, né? Será que é a minha internet? Acho que a live tá seguindo sem intercorrências, né? Extraindo títulos e URLs de todos os vídeos carregados. Ó, tomou um erro aí. Se recuperou. Bom, ele está fazendo do canal inteiro, né? Não sei se foi porque eu mandei o canal, mas enfim. Ele poderia talvez quebrar essa tarefa e eu não me importaria, né? Se ele pegasse apenas um vídeo, observasse o vídeo e de fato tirasse os trechos relevantes, seria muito legal, muito legal. Depois eu posso fazer uma interação com ele aqui para tentar contar para ele melhor qual que é a tarefa específica que eu preciso dele, tá, pessoal? Eu vou falar a verdade aqui, tá? Eu também tô chegando aqui mais ao final da live, mas vai valer a pena talvez uma segunda tentativa, não sei quanto de créditos eu vou me restar, mas uma coisa que eu achei legal aqui é essa navegação na internet aqui que ele está propondo. Por que eu acho que isso é importante para o cenário de algumas tarefas específicas, tá? Pegar referências na internet, só dele ter essa habilidade de fazer esse scrapping, né, que é esse processo de ler outras páginas, é interessante, tá? Isso envolve até ativos de segurança, tá? Você que é dono de um website, você pode ficar preocupado com esse tipo de acessos, né? Não é um acesso legítimo de uma pessoa, né? É uma IA, um bot, né? Existem sites até que têm defesas, né, disso. Mas, enfim, uma coisa que é interessante, que pode ser legal, é se eu passar um vídeo para ele e falar assim, olha, esse vídeo aqui tem 20 minutos. Eu falei sobre isso, mas eu gostaria que você destacasse minutos. Em que minuto que eu falei cada coisa, que eu falei coisas relevantes, coisas interessantes, tal. Me envie ao final uma lista de minutos, né, de minutagens, que eu possa quebrar isso aqui e de fato fazer vídeos menores depois. Então talvez poderia ser uma atividade interessante para eu pedir para ele, para eu ser mais intencional nesse caso, e aí talvez ele tenha a capacidade. Por exemplo, né, agora eu tô... Olha só, ele travou numa parte interessante ali, ó. Olha que interessante, ó. Ele travou numa parte rodando, né, a nossa ferramenta. Ele travou numa parte que ele não consegue passar porque ele é um bot, tá? Então, essa atividade dele ali, o que ele está fazendo aqui no YouTube, ele está rodando o YouTube aqui em uma aba paralela, né? Mas ele é um bot. Então, o YouTube tem uma defesa contra bots, né? Ele é uma inteligência artificial, mas esse processo repetitivo que ele faz não é controlado por um humano. Olha que interessante, olha que interessante. E olha que... o mundo é muito engraçado, Tá aqui um vídeo de Bernie Sanders, um congressista americano, democrata, um dos considerados aí mais à esquerda aí do espectro da política norte-americana. Vídeo aqui sobre o Grok do Elon Musk. Olha que legal, que interessante. E aqui 2 outros vídeos meus, né? E esse Bob Ross, não conheço. Então, conteúdos sugeridos para uma IA, né? Um vídeo do Bernie Sanders e um vídeo sobre uma matéria, né? Sobre o chatbot ali do Grok, tá? Mas vamos ver o que ele me perguntou aqui, ó. Não consigo analisar o vídeo do YouTube porque ele está pedindo para eu fazer login para confirmar que eu não sou robô. Isso é uma medida de segurança do YouTube. Você poderia fazer o download do vídeo e me fornecer o arquivo via Google Drive ou outro serviço de nuvem. Beleza, acho que eu vou fazer essa tentativa com ele, tá, pessoal? Ou há alguma outra forma de eu acessar o conteúdo do YouTube? Cara, como eu já estou aqui no final da nossa live, não vou me estender muito aqui, mas eu gostei da onde ele parou, tá? Então, o que eu vou mandar para ele aqui? Eu vou mandar ele encerrar... Ou melhor, eu vou sair apenas e vou voltar em um outro momento com um vídeo específico para ele. Vou mandar para ele um arquivo no Google Doc, no Google Drive, com acesso, tá? E aí vou ver o que ele faça, tá? Talvez ele de fato chegue
num ponto interessante aí pra gente, tá? E cuspa um bom resultado. E aí vou ser mais intencional nele aqui, tá? Então é isso. Então fizemos aí uma primeira navegação aí no Manus, tá? Bem legal. Deixa eu dar um jeito de voltar na tela inicial aqui pra gente ver a minha dúvida ali sobre só pra gente não sair sem essa informação. Sobre os créditos, veja aí, gastei hoje muito mais do que é o crédito diário, tá, pessoal? Então só para ficar no radar, talvez ele seja caro, tá? 725, gastei basicamente metade do que eu tinha, gastei mais ou menos 700, né? E aí se eu tiver vontade de pagar nisso aqui, né? O plano gratuito, né, existe, mas com um limite baixo. E o primeiro plano, $16, mais barato do que as outras inteligências artificiais que a gente tem em costume aí, né? ChatGPT, na casa dos 25, Gemini também, 25 mais ou menos por mês. E tá aí. E aí o que ele tem? 300 créditos de atualização diário, o que é pouco. 1.900 créditos por mês, também pouco, né? Vimos aí, ele gastou bastante agora. É claro, a gente está ensinando um pouquinho para ele, né? Mais 1.900 créditos extras por mês, uma oferta aí deles, então 3.000 e poucos créditos por mês. Acesso ilimitado ao modo de chat, que é o que a gente estava usando, uso de modelos avançados no modo agent, tá? Tá aí, gerador de vídeo, gerador de imagem, legal, tá? Então tá aí o plano dele mais popular, né? $16 por mês. A gente vê, quem sabe, se ele conseguir de fato ler os meus vídeos e de fato me devolver alguma coisa interessante, quem sabe, talvez valha a pena, né? Eu não tenho um orçamento grande, eu contei para ele logo nos primeiros detalhes, já definir a expectativa, né? Vamos definir a expectativa aqui, chat, né? Manus, tá? Então é o seguinte, ó, próxima live a gente volta no Manus pra gente testar mais um pouquinho disso aqui. Já vimos aonde a gente encontrou a trava e ó, um thumbs up aí pro YouTube que já tem essa trava de segurança, né? De não permitir que bots façam coisas demais na plataforma, como por exemplo assistir vídeos. Tá bom, é bom, é bom.